Caiu duas bombas hoje no colo do Lula e uma é extremamente grande e ele não esperava, que foi uma operação da Polícia Federal que ele foi informado às 6h30 da manhã com mais de 200 mandatos pelo Brasil por causa de uma fraude de simplesmente 6,3 bilhões de reais em cima dos aposentados do INSS. E o presidente afastado foi indicado por ninguém mais, ninguém menos que pelo nosso querido presidente, o Lula. Exatamente, essa foi a manhã do Lula. Presidente do INSS é afastado após a operação da Polícia Federal sobre fraude de 6,3 bilhões. E aí, obviamente, que vai ter almas boas falando para Floriana, é só uma investigação, não se sabe se realmente aconteceu, pode ser um engano. Exatamente, mas já apreenderam 1 bilhão de reais. E é difícil alguém ter 1 bilhão de reais envolvido ou sendo servidor público ou sendo presidente de uma instituição pública, porque 1 bilhão de reais é bastante dinheiro, né? Provavelmente teve algum benefício oculto, algum favorecimento que talvez possa estar na ilegalidade. Não sou advogado, não sou juiz, vou deixar eles julgarem, mas eu vou apresentar para vocês o que está acontecendo até agora. Isso aqui está sendo manchete no Brasil inteiro e a Globo não para de falar nisso. E até a Globo tá dando uma certa atenção e citando que realmente é algo muito grave. Até a Globo, exatamente. A Globo, que sempre passa pano, tá falando que é grave. Eu vou mostrar para vocês a fala exatamente do que a Globo tá falando. Mas antes, se você quer ficar sempre informado, se inscreve no canal, curte o vídeo e me fala se você acha que essa fraude é de verdade ou é apenas um devaneio e o Lula é um cara genial e muito honesto. Ah, e tem ainda a cereja do bolo que eu não falei pra vocês, que eu vou comentar aqui também e mostrar. É a nova pesquisa, que a desaprovação do Lula sobe ainda mais. Essa aqui é a segunda bomba, mas ele já esperava, ele sabe que ele só tá fazendo bosta, tá transformando o Brasil no paraíso do corrupto. Não tem como a reputação dele aumentar, né? Não para de fazer besteira. Ou seja, essa parte ele já esperava. Mas essa operação da Polícia Federal, pelo que parece, ele não esperava. Dito isso, vamos olhar as falas da blogueira da Globo para a gente poder entender a gravidade disso. Informação nova para você, documentada sobre ações na Justiça com o esquema do INSS, que foi descoberto pela CGU e também pela Polícia Federal e que gerou a queda, pelo menos o afastamento do presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto. Operação das mais graves, mais delicadas e que mostra que ali, no centro do Instituto, tem muita coisa que precisa mudar e, principalmente, mostra a desproteção do aposentado. Deixa eu... Ela aqui agora vai contar uma história de um aposentado que foi roubado, que ele estava de cama e ele percebeu que ele estava sendo roubado há mais de um ano. O que consiste esse golpe? Basicamente, eles pegam aposentados, ligam para ele ou faz algum tipo de oferta e aí por gravação ou por um acordo muito informal que ele não explica necessariamente o que o aposentado está comprando ou está aderindo, eles começam a descontar uma fatia relevante do patrimônio do aposentado, ou melhor, da aposentadoria do aposentado. E esse golpe foi gigantesco e também envolveu sindicatos, que eu vou chegar lá. Mas agora vamos ver a manifestação aqui do ministro do Lula, que ele explicou o que está acontecendo e, obviamente, não tem nada a ver com o Lula não sabia, é um homem muito honesto, e isso vem de gestão anteriores, e a gente vai ter também até as falas da Daniela Lima, que é uma pessoa bem pró-governo aí, que eu vou mostrar para vocês qual a opinião dela também. Dito isso, vamos ver primeiro a do Lewandowski. O presidente, desde as primeiras horas da manhã, foi informado desta operação por intermédio do nosso diretor-geral, Andrei Rodrigues, o presidente mostrou grande preocupação e interesse com relação a tudo que ocorreu e que quis se inteirar também dos detalhes. Ou seja, falou e não disse nada. Eles estão perdidos e com medo porque será que não vai aparecer o nome de alguém muito mais próximo do Lula? Até agora o presidente foi indicado por ele. Agora temos que ver quem mais vai aparecer. E temos uma história que eu achei bem interessante, porque esse cargo parece um cargo meio maldito. Ele foi oferecido e ninguém foi aceitando. E quem aceitou caiu em 3, 4 meses por também atos corruptos. Ou seja, é uma cadeira meio mal frequentada. Presta atenção. Bom dia para você, bom dia para os assinantes. Sim, logo que o governo Lula começou, o ministro Carlos Lupe convidou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, do PDT, uma liderança importante do PDT no estado do Rio, que é o estado do ministro,
para assumir o INSS. Porém, Rodrigo Neves não aceitou por dizer que não tinha o perfil técnico para ocupar essa... Não tinha o perfil técnico. Todo mundo desse governo, ninguém tem o perfil técnico. E aí um cara fala, não, eu não tenho perfil técnico. Pelo amor de Deus, deve ter alguma história. E na minha humilde opinião, deve ter alguma história a mais que eles não estão contando. Vaga. O ministro, então, indicou o advogado Glauco Van Burg. Ele caiu ainda em 2023, depois de uma série de denúncias sobre o uso irregular de diárias e também de passagens aéreas pagas pelo governo. Passagens e diárias, portanto, em seu estado de origem. Então, ele caiu em julho de 2023. O ministro, depois de um tempo com um presidente interino à frente do INSS, o ministro Lupi, portanto, decidiu indicar Alessandro... Aí o cara que aceitou a cadeira, o cara roubava passagem, ou fazia desvios, ou tá sendo investigado que possivelmente ele fazia isso, que eu também não quero ganhar um processo. Ou seja, é uma cadeira bem mal frequentada. Agora vamos ver pro próximo, olha só. Stefanuto. Segundo as informações que nós temos, a nossa apuração, 6 servidores públicos foram afastados do cargo por decisão da Justiça Federal aqui em Brasília, membros, portanto, da alta cúpula do INSS. São os seguintes: além do presidente do INSS, presidente foi indicado pelo Lula. Ou seja, tem uma galera envolvida nisso. E a questão é que só piora. Presta atenção agora nessa notícia aqui. Que investiga, apura aí descontos irregulares bilionários nas aposentadorias e pensões de aposentados e pensionistas do INSS. Nosso colega Vinícius Cassella apurou o seguinte, que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius de Carvalho, estiveram num encontro com o presidente Lula hoje pela manhã no Palácio da Alvorada. A reunião teria sido, entre outros assuntos, para tratar dessa operação que mexeu aí com pessoas do mais alto escalão do INSS. Então, roubaram muito dinheiro, amigos. Roubaram muito dinheiro. Eu vou mostrar essa ordem de grandeza. Mas antes, vamos tentar passar um pano aqui. Vamos colocar Daniela Lima para defender o presidente. Vamos lá. Agora, com uma fonte integrante do Palácio do Planalto, a partir do Ministério da Justiça, Carlos Lupi foi cobrado a participar da entrevista coletiva, porque o Palácio do Planalto, o entorno do presidente Lula, o grupo mais próximo ao presidente que acompanhou a irritação de Lula com a deflagração dessa operação, que ele foi comunicado às 6h20 da manhã, avalia que a permanência do chefe do INSS no cargo é impossível. Carlos Lupi é cobrado a demitir o Stefanuto e deve fazê-lo. Como assim é impossível? Ele já foi afastado pela Polícia Federal. É claro que é impossível, pô. Na entrevista coletiva que será transmitida a partir das 11 horas da manhã no Ministério da Justiça. Além disso... A transmissão que ela se refere foi essa aqui, que não falaram nada com nada. Houve ordem do Palácio do Planalto para que todos os contratos suspeitos sejam suspensos a partir de agora. Não haverá mais nenhuma entidade envolvida nesse esquema. Repito, que começou em 2019 e se ela tentou passar o pano, 2019 é Bolsonaro. arrasta até hoje, né? Nenhuma dessas empresas poderá seguir prestando serviços ao INSS. A conta ficou muito pesada no colo do ministro da Previdência, Carlos Lupi, porque não é o primeiro nem o segundo, é o terceiro chefe do INSS que não se sustenta no cargo, e este, gente, é envolvido numa operação que só em apreensão de bens levou R$1 bilhão. Então, se você chegou agora às 10 horas e 46 minutos, a informação é de que, para o Palácio do Planalto, a permanência do chefe do INSS é impossível. Portanto... Ela tentou colocar que o Lula que tá deixando impossível é impossível porque a Polícia Federal afastou. O cara tá envolvido ou ele fez vista grossa pra alguma coisa, porque, segundo ela, começou antes, mas, pô, o cara se tornou presidente, viu lá 6 bilhões desaparecendo, alguns bilhões desaparecendo, não fez nada, ou ele começou a ganhar ou ele fez vista grossa. De qualquer forma, ele tem alguma culpa no cartório. Enquanto isso, olha algumas informações interessantes. Depois eu vou voltar pra esse assunto agora ainda, eu ainda vou falar um pouco mais desse assunto, mas eu gostaria de mostrar isso aqui que eu achei interessante, ó. Entre um exame e outro, oficial de justiça caça Bolsonaro no hospital. Temos aí o INSS perdendo 6,3 bilhões de reais e um oficial de justiça buscando um cara que está em situação bem complicada, já que está na UTI. Ou seja, as prioridades da justiça brasileira são realmente
peculiares, para dizer o mínimo. Dito isso, eu gostaria de mostrar para vocês mais alguns detalhes dessa operação que eu achei pertinente. Idosos foram vítimas de criminosos que se apropriavam das pensões e aposentadorias, diz o ministro da Justiça. Foram 211 mandados judiciais e mais de R$1 bilhão apreendidos. E tem uma parte dessa matéria que eu achei interessante. Por quê? A gente teve seguradora envolvida, mas a gente teve também, sabe o quê? Exatamente, sindicatos. A gente teve sindicatos. Quem imaginaria que sindicatos estariam envolvidos? O desconto sindical no INSS é uma mensalidade associativa que pode ser cobrada a aposentados e pensionistas. O desconto necessita de prévia autorização expressa do titular do benefício previdenciário. No ano passado, no entanto, ganharam destaques as queixas que beneficiários descobriram descontos em suas folhas de pagamento sem jamais terem se associado às entidades. As centenas de processos judiciais contra entidades autorizadas a fazer os descontos, todas precisam seguir uma série de requisitos e assinar acordos de cooperação técnica para fazer a dedução. Ou seja, simplesmente eles estavam colocando as deduções dos sindicatos. Quem que voltou com os descontos sindicais? Foi lá em 2019? Será que foi em 2019? Não tô lembrando. Será que foi em 2023 que o Lula voltou? Não tô lembrando. Me lembrei. Que foi em qual ano que voltou os impostos sindicais, esse benefício sindicais que tem que levar cartinha escrita para conseguir tirar? Me lembra aqui, eu não tá vindo na mente, talvez, acho que foi Bolsonaro, né? Deve ter sido Bolsonaro, né? Porque, pô, o Lula nunca faria isso, né? E aí, em outra partida, temos esse ponto aqui que eu achei muito interessante, eu acho que vocês vão gostar de ficar sabendo também, que eu fiquei feliz porque parece que a população tá acordando. Desaprovação do Lula sobe para 57,4%, diz Paraná Pesquisas. Lembrando, amigos, agora, na teoria dos especialistas, deveria começar a cair. Abril deveria ser o primeiro mês de queda de desaprovação e aumento da aprovação. A aprovação chegou a 39,20 e a desaprovação está em 57,4. Por que isso está acontecendo? Porque não para de vir escândalo. E esse escândalo INSS deve patrocinar o próximo aumento da desaprovação do Lula e a queda da aprovação. Isso é um escândalo gigantesco de uma ordem que precisa ter culpados. Enquanto a Polícia Federal, o STF, toda a energia do governo federal e do Brasil está brigando para sem anistia e com anistia, os aposentados são saqueados dentro das suas próprias casas e ninguém faz nada. Dito isso, se você quer ficar sempre informado e acompanhar a evolução dessa história, se inscreve no canal, ativa o sininho e curta esse vídeo. E me diz aí, quando que voltou os impostos sindicais? Um abraço, até o próximo vídeo.